O Washington Commanders está de volta após temporada da NFL e o time é só sorrisos chegando na rodada do Wild Card. Esse jogo tá bem abaixo do radar para muitos fãs, mas Commanders e Tampa Bay prometem um jogão. O Buccaneers venceu 6 dos seus últimos 7 jogos e com isso conseguiu se classificar mais uma vez como campeão da NFC Sul. A expectativa é de uma chuva de pontos. A gente está falando de 2 ataques que já se encararam e que tem muito potencial para colocar a bola na end zone. O Tampa Bay Buccaneers vai encarar um Commanders que tem o 5º melhor ataque da NFL, enquanto os Commanders lidam com o 4º melhor ataque da NFL, comandado por Baker Mayfield. Os Buccaneers têm pelo menos 24 pontos em 7 jogos consecutivos e são o melhor ataque da NFL quando a gente está falando de terceiras descidas. Sem Jayden Daniels, o ataque dos Commanders mostrou que pode trabalhar. Marcus Mariota levou o time a uma vitória com 23 contra o Dallas Cowboys. Porém, com camisa 5, a média na temporada é de 28,5. Conseguiu mais de 26 pontos em 4 dos últimos 5 jogos da temporada de 2024. Falando de Jayden Daniels, ele não jogou muito na semana 18. A equipe preferiu não se arriscar contra a defesa do Dallas Cowboys. Porém, nos últimos 5 jogos completos, ele teve pelo menos 2 passes para touchdown. Isso é um ótimo número. E um rating acima de 99 em 4 jogos seguidos. E claro, a gente não pode não falar de Baker Mayfield, 41 touchdowns para ele nessa temporada. O quarterback veterano está se consolidando como o futuro do Tampa Bay Buccaneers e foi crucial para garantir o título semana passada. Então tá muito claro, 2 bons ataques que tem 2 bons quarterbacks comandando as ações. Então vamos falar um pouquinho das 2 defesas, que estão mais ou menos no meio da tabela em pontos cedidos por jogo e no meio da tabela também em takeaways, né, ou turnovers, como você quiser falar. Os Commanders encararam 6 times com campanha positiva e tomaram mais de 26 pontos em todos esses duelos. Já os Buccaneers encararam 7 equipes que têm campanha positiva na atual temporada e seguraram 4 delas a menos de 21 pontos. O time também segurou 4 dos últimos 5 jogos com menos de 20 pontos cedidos. Porém, essa defesa dos Buccaneers é muito fraca defendendo o jogo aéreo. A média do rating da temporada foi de quase 97 e a secundária só conseguiu 7 interceptações até agora. Quando a gente separa os ratings por posição, o número é 110 na marcação a tight ends e 98 na marcação a wideouts. E isso é um problema porque Terry McLaurin é um baita wideout da equipe do Washington Commanders. Semana passada foi muito bem e na temporada toda passou das 1000 jardas e teve 13 TDs. Além de Terry McLaurin, se pode contar com Olamide Zaccheaus, que cresceu nas últimas partidas. São 3 jogos consecutivos com mais de 50 jardas para ele. Duane Brown aparece como wide receiver 3 desse ataque e tem seus momentos. Quem reacendeu nessa temporada foi Zach Ertz, 654 jardas para ele e 7 touchdowns para o veterano. Um problema claro desse ataque é a proteção a Jayden Daniels. Ele tomou 4 dos 6 sacks contra o Dallas Cowboys e o time está tomando pelo menos 4 em 3 dos últimos 4 jogos da temporada. Atenção, Commanders! E o desafio é uma defesa do Buccaneers que gera muita pressão, 46 sacks até agora na temporada. Porém, muito dessa pressão vem pela blitz. Os Buccaneers são o segundo time que mais usa isso na sua defesa. Porém, Jayden Daniels sabe queimar a blitz muito bem. 12 touchdowns e 1 interceptação até agora. E quando as coisas esquentam, esse time pode correr com a bola. Austin Ekeler voltou na última semana e pode ser um grande fator. O time correu só 18 vezes na semana passada, não tem sido o maior forte do time. Porém, Brian Robinson foi o principal running back, 4.3 por carregado e 8 TDs.
Mas os Buccaneers têm que olhar para Jayden Daniels, afinal de contas ele foi o melhor corredor dos Commanders, quase 900 jardas e 6 touchdowns para ele. A defesa dos Buccaneers tem números interessantes marcando quarterbacks, uma média de 4.4, nada mal. Contra running backs, essa média baixa para 4.2, um pouco melhor. E se do lado de lá se corre, do lado de cá também. O time depende muito de Buck Irving. O calouro fez uma temporada sensacional, fechando a temporada com quase 100 jardas e um touchdown na conta. Na temporada completa para o camisa número 7, foram 1.122 jardas e 8 touchdowns, média de 5.4 por corrida. Baker também tem feito suas graças no jogo terrestre. Semana passada foram quase 70 jardas correndo para ele. Ele tá com uma média de 6 por carregada nessa temporada e mais de 20 por jogo. Essa defesa dos Commanders já mostrou que sabe marcar quarterbacks correndo, a média de 4.2. Porém, marcando running backs é o terceiro pior time da liga, a média de 4.9 por carregada. Quando a gente pega a secundária, o rating tá no meio da tabela, 93.9, só 7 interceptações. Momentos e momentos para a equipe dos Commanders. Quando a gente divide esses ratings, o time tá no meio da tabela marcando wide receivers, mas é o terceiro pior da NFL marcando tight ends. E isso é um problema, já que Baker adora usar os seus tight ends. Katie Alton não pôde jogar na semana passada, vamos ver se o joelho dele melhora agora pro wild card. Mas o time conseguiu conectar muito bem com Devin Cope e Peyton Durham, então talvez ele seja a solução. E a equipe dos Commanders vai ter que ficar de olho num tal de Mike Evans. Eu ouvi dizer que ele joga muito bem. Parece que desde que ele chegou na NFL há 11 temporadas, ele sempre atinge a marca de 1.000 jardas. Mas isso deve ser comum, né? Não é como se ele tivesse empatado com um jogador do Hall da Fama da NFL, né? E eu confesso que eu queria só um pouquinho dos 3 milhões que ele ganhou de bônus por atingir 1.000 jardas, tá bom? Jalen McMillan, o calouro, consegue jogar muito bem por mais uma semana. São 5 semanas seguidas com touchdown e 5 semanas seguidas com mais de 50 jardas para ele. Outra opção pode ser o veterano Sterling Shepard. Baker Mayfield soltou 32 passes semana passada e foi sacado só uma vez. Fechou a temporada regular como o segundo quarterback menos pressionado. O estilo de jogo de Baker Mayfield mostra que às vezes ele vai ser sacado e os Commanders têm que aproveitar isso. O time teve 43 durante a temporada e 3 jogadores com mais de 5 sacks. Os Commanders também são uma defesa que usam e abusam da blitz, o 8º time da NFL que mais usa desse fator para pressionar quarterbacks. Baker contra a blitz tem 17 touchdowns, 4 interceptações e o 5º melhor rating da NFL nessa temporada. Na semana 1, essa defesa já teve que lidar com Baker Mayfield, o resultado não foi bom. Além da derrota por 37-20, ele passou para 4 touchdowns, 289 jardas com Mike Evans com 2 vezes na endzone. Stay healthy, brother. Protect yourself. For sure. You all right? Yeah, I'm good. Keep going, bro.